Espero que esteja tudo bem com vocês. Me apresentando mais uma vez, eu sou o professor Francisco Donadoni. Juntamente com o João Marcos e outros colegas, nós fazemos parte da residência pedagógica e a gente dá auxílio na disciplina de biologia do professor Mário Celi, certo? Vamos tratar aqui sobre soluções para situações de ameaça ao equilíbrio do ecossistema. Essa disciplina, esse assunto, ele não é um assunto conteudista, é um assunto interessante. Ele é complemento da parte de ecologia, né? Peço a atenção de todos e bora lá, certo? Vamos começar aqui com a questão do desequilíbrio ambiental. Como o desequilíbrio ambiental acontece? Então, respondendo aqui, como está mostrando no slide, ocorre quando acontecem alterações do ecossistema, sejam elas por eventos naturais ou ação humana. Então, naturalmente, pode ocorrer situações e que já vêm trazer um determinado desequilíbrio no meio ambiente. Só que as ações humanas intensificam bastante. Por exemplo, se acontece um terremoto, um maremoto, é um evento natural que pode trazer esse desequilíbrio. Mas as ações humanas, elas estão muito mais aparentes quando a gente fala no desequilíbrio ambiental, no desequilíbrio do ecossistema, certo? Tanto que, quando eu trato aqui, quais as principais causas? Temos industrialização, poluição, desmatamento, queimadas, entre outras. Pode acontecer naturalmente, sim, mas a ação do homem que está implicando mais ainda. Por exemplo, a industrialização, logo vem a poluição, né? Poluição do meio ambiente. As indústrias, as fábricas, acabam jogando determinados gases na atmosfera que vai prejudicando com o passar dos anos. E as consequências são tamanhas, por exemplo, o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa, ele já ocorre naturalmente, só que ele está em equilíbrio. Quando acontece esse desequilíbrio, né, ambiental, o efeito estufa aumenta. Então, o aquecimento do planeta ele vai estar muito maior devido a esse desequilíbrio provocado. Como está dizendo ali, aumenta a temperatura do planeta. E possível aumento do buraco da camada de ozônio, né? Então, nessa questão do buraco da camada de ozônio, tem uma proteção, né? Que essa proteção for rompida, naturalmente já acontece também. Porém, com essa ação do homem, com esse desequilíbrio no ambiente, pode ser que se intensifique muito mais. Com isso, os raios UV, como nós conhecemos os raios ultravioleta do Sol, vai ter mais incidência na Terra, aquecendo a Terra, consequentemente, e causando os problemas até na saúde humana, como, por exemplo, o câncer de pele. Certo? Indo adiante. Tratando aqui das principais causas do desequilíbrio ambiental na atualidade, né? Temos aqui a inversão térmica, que é um processo natural que ele vai impedindo a convecção de massas de ar. Então, a massa de ar frio fica próxima da superfície, mas o que dá errado nessa questão da inversão térmica? O acúmulo de poluição causado pelos seres humanos atrapalha toda a natureza, porque essas partículas ficam presas na camada de ar frio, como está mostrando na imagem, não sofrendo a convecção. Isso causa diversos problemas respiratórios nas pessoas, certo? E irritação nos olhos também. Por sua vez, a magnificação trófica acontece quando rola o acúmulo de compostos que não são degradáveis. Então, eles não são digeridos na cadeia alimentar. E as principais substâncias que provocam isso são metais pesados, como mercúrio, agrotóxicos, entre outros. Quanto maior for o nível trófico daquele ambiente, certo? E mais ele vai se alimentar e mais vai ser afetado pela magnificação. Outro que temos aqui é a eutrofização artificial, certo? Ela acontece devido ao aumento excessivo de matéria orgânica nos corpos d'água. Fica desse jeito. Ela pode ser natural quando, por exemplo, corre um animal de grande porte naquele ambiente, então a sua decomposição vai provocar isso. Mas artificialmente também pode acontecer, porque tem a liberação de compostos orgânicos na água, certo? Então, essa taxa de oxigênio no ambiente
do nada, fica repleto de decompositores aeróbios, né? Então eles vão lá se alimentar, vão respirar. Então vai diminuir a taxa de oxigênio nesse ambiente aquático, causando a morte de organismos aeróbios, como por exemplo os animais aquáticos, e até mesmo os decompositores. Com isso, vai ficar continuando toda essa decomposição e vai criando essa precipitação, deixando esse ambiente tudo verde. Pode ser reduzido com a correnteza, mas se a matéria orgânica continua sendo jogada naquele ambiente, aí fica difícil, só a correnteza não dá conta. Então acaba essa precipitação, certo? E temos aqui por último a maré negra, que ela se manifesta quando há o derramamento, né, de petróleo no ambiente aquático. Então, por ser um óleo, né, o petróleo ele ser insolúvel em água, ele vai se espalhar rapidamente pela superfície da água e causa danos na fauna, no oxigênio da água e, consequentemente, diminuição de fotossíntese. Com tudo isso, o ambiente fica totalmente prejudicado e fica difícil, né? Então, o desequilíbrio parte daí. Essas são as principais causas que eu apontei aqui, certo? Então, aqui, para possíveis soluções, né, para esses impactos ecológicos, para tentar combater, é necessário um reflorestamento, né, de áreas verdes, tanto do interior quanto nas cidades grandes. Além disso, basicamente, adotar práticas que possam melhorar o ciclo natural. Como o que, professor? Importante fazer a nossa parte, como assim? Separar o lixo orgânico do reciclável, optar por alternativas de consumo mais consciente, que usem menos agrotóxicos no ambiente e que podem emitir menos gases poluentes, certo? Por exemplo, a maré negra, uma das formas de tratamento é a biorremediação, onde bactérias são utilizadas para atacar e degradar os compostos do petróleo, né? Facilitando a sua retirada ali dos corpos aquáticos. Então é isso, gente. Precisa de ações, a gente precisa fazer a nossa parte, porque o equilíbrio é a base de tudo. Tudo no mundo tem que estar em equilíbrio, certo? Tanto no nosso corpo quanto no meio ambiente, tudo. O equilíbrio é a base. Certo, pessoal? Então essas foram as referências para eu montar esse slide e essa aula. E eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado.